O tema desse mês tem sido liberdade. E o de hoje é a libertação, a liberdade da idolatria. Então, eu pensei em uma passagem, estava orando ao Senhor, ele falou essa passagem que é muito pessoal para mim. Porque a primeira vez que eu subi em um púlpito foi esse texto que eu falei. Então eu vou falar novamente. Atos, capítulo 17, versículo 16. Pode colocar na NVI. Amém? Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar e ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto. E encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Até aí. Paulo, nesse momento, ele estava na sua, acredito que foi a segunda viagem missionária dele. Ele estava pregando e evangelizando em Bereia. Alguns versículos anteriores vai estar falando. Estava pregando em Bereia, até que alguns judeus de Tessalônica ouviram isso e foram até ele, provocar a multidão para tentar tirar a vida dele, para que ele pudesse parar de pregar sobre Jesus Cristo e as boas novas. Então, os cristãos daquela cidade fizeram com que Paulo saísse de lá e levaram ele até Atenas. Atenas era a capital da Grécia. Acredito que até hoje seja. Era uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Uma cidade muito rica e próspera. Foi de Atenas que surgiu grandes pensadores como Platão, Aristóteles. Era uma cidade que pode ser considerada a capital do conhecimento, da sabedoria. De lá surgiram muitos filósofos. Os filósofos gregos são conhecidos até hoje e impactaram muito a sociedade ocidental que vivemos. Então, ele estava lá em Atenas, e ele, observando a cidade, via que a cidade era uma cidade idólatra. Havia muitos ídolos lá, havia imagens de todo tipo de coisa, porque o povo ateniense acreditava que para cada coisa era necessário prestar homenagem a alguma divindade, sobre o ar, terra, água, festas, a beleza, tudo teria alguma divindade. E como eles acreditavam que as divindades podiam se enfurecer e destruí-los, então eles faziam de tudo para prestar devida honra e homenagem a cada deus, a cada ídolo que eles acreditavam que existiam. Por isso que no versículo a seguir, próximo, no versículo 23, vai falar que tinha um altar ao Deus desconhecido, porque eles tinham tanto medo de acabar esquecendo de algum Deus, de alguma divindade, e que essa divindade pudesse se enfurecer com eles, que eles colocaram: nós adoramos todos esses deuses,
e também adoramos até aquele Deus que a gente não conhece. Nós adoramos todos os deuses. Então não queremos que nenhum mal aconteça na nossa cidade, na nossa vida. Era isso que eles acreditavam. Eles tinham essa vida na idolatria. Eles acreditavam que as coisas regiam dessa forma, que o mundo era regido por deuses e seres místicos. Só que, com os tempos, isso só mudou apenas de nome e talvez de categoria, porque os deuses daquela época até hoje ainda são adorados. Acreditam que a ciência é infalível, mas com o tempo a ciência tem sempre se mostrado falível, porque sempre tem mudado. A Deus Dionísio, Deus da festa e do prazer, se olharmos para o mundo, ou até mesmo na igreja, temos que as pessoas ainda se prestam a adorar esse Deus. Porque o objetivo delas não é viver uma vida santa, não é viver uma vida que cumpra os propósitos de Deus, a vontade de Deus, mas uma vida que seja de festa, em busca de todo tipo de prazer, em busca de todo tipo de entretenimento. As deuses como Afrodite, talvez a gente encontre isso no Instagram, nas redes sociais, pessoas cultuando beleza, colocando isso no pedestal. Mas esse tipo de adoração sempre traz péssimas consequências. Um escritor uma vez disse, David Foster Wallace, ele diz: se você adorar o dinheiro, você jamais terá o suficiente. Adore seu corpo e beleza, e você sempre se sentirá feio. Adore o poder, e sempre se sentirá fraco. Esse é o paradoxo da idolatria. Quanto mais você adora, quanto mais você busca ser feliz em alguma coisa que não é Deus, mais infeliz você se torna. Quanto mais você tenta substituir Deus por alguma coisa, mais frustrado você fica. Podemos ver isso na nossa geração. Século 21, considerado o século da depressão. Por quê? Há tanto entretenimento, há tanta alegria, apenas a um clique. Podemos encontrar todo o prazer e diversão que quisermos. E por que há tanta tristeza? Por que tantas pessoas se matam? Por que tantas pessoas matam umas às outras? Por que isso? Porque eles estão tirando Deus do seu lugar e colocando coisas, colocando outras coisas. Vocês sabem o que é idolatria? Idolatria é uma palavra que vem do grego, idolatria. A palavra ídolo, que significa figura, imagem, e latria significa adoração. Então é qualquer adoração a uma figura, a uma imagem, qualquer adoração a algo, um atributo de divindade. Quando falamos do tema idolatria, a primeira coisa que vem à mente de todo evangélico: eu não sou idólatra. Idólatras são os católicos. Eles estão com suas estátuas, com seus santos, se prostram perante elas. Eles são idólatras. Mas é mais ofensivo a Deus do que um ídolo na mão. É um ídolo no coração. Muito mais. Deus não se importa com que a gente fale da boca para fora, com que a gente demonstre pelas nossas atitudes, se o nosso coração for totalmente contrário. Nosso coração está servindo a outros deuses, é idolatria. E colocamos em primeiro lugar na nossa vida outras coisas além de Deus, então somos idólatras ou estamos caminhando para a idolatria. E a idolatria, ela não funciona tipo, eu acordei hoje, hoje eu
não vou adorar a Deus, não. Hoje eu vou praticar um pouco de idolatria. Não, não, não. Ela funciona de forma sutil e leve. Hoje eu não vou para a igreja, não. Aí no outro dia vai, e no outro dia não vai. Aí depois começa a encurtar o tempo, cada vez mais repetidamente. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Não quero ler a Bíblia hoje, eu estou tão cansado. Tu vê, não está nem lendo mais a Bíblia. Eu não quero fazer mais isso. Sei que é certo, mas eu não quero fazer. Hoje não, amanhã. E é essa coisa do hoje não, amanhã, que Satanás tem colocado na cabeça de muitos crentes. Hoje não, amanhã. Hoje não precisa se arrepender desse pecado. Amanhã. Hoje não precisa fazer essa boa ação. Amanhã. Hoje não precisa evangelizar ninguém. Amanhã. Não hoje, amanhã. E quando vê, colocamos alguma coisa no lugar de obedecer a Deus. Aquilo que satisfaz nossa vontade. Aquilo que normalmente afaga o nosso ego. Porque se prestarmos bem atenção, no fruto de toda a idolatria está o ego humano. Mas por João Calvino, ele fala que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. A pergunta é, por que criamos ídolos em nossos corações? Eu acredito que seja por dois motivos principais. Primeiro, ignorância. Eu gostaria que abrisse em Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. O povo, nessa época, estava se pervertendo, praticando idolatria, indo por o caminho errado, desobedecendo o Senhor, porque eles eram ignorantes quanto à palavra. Eles eram ignorantes quanto quem é Deus. Os atenienses, que lemos em Atos, também eram ignorantes de quem é Deus, porque eles fizeram altar ao Deus desconhecido, ou seja, um Deus que eles adoravam mesmo sem conhecer. Muitas vezes, os evangélicos adoram Deus que eles não conhecem. Muitas vezes, nós, cristãos, dizemos servir a um Deus do qual não conhecemos. Por isso que muitas vezes, quando a palavra é pregada, quando a verdade é dita, algumas pessoas indagam e dizem, não, Deus não faz isso, esse não é o meu Deus. Sim, esse não é o seu Deus, porque você criou um ídolo e o chama de Jesus. Mas o verdadeiro Deus é o que está escrito nessa palavra. Não adianta inventar um novo Deus, não adianta inventar um novo Jesus, que vai aquilo que você quer e não desmanda aquilo que você não gosta. Muita gente diz, Deus é amor, então eu posso continuar no meu pecado, eu posso continuar fazendo essas coisas, porque Ele não vai me condenar. Mas Deus é amor, Deus é justiça e santidade. Ele não é dividido, Ele é perfeitamente completo. Ele não pode ser pegado uma parte dele e dito, eu creio nesse Jesus que é um amor e que não julga ninguém. Não, Ele é completo, Ele é perfeito. Ou você aceita Ele por completo, ou você o rejeita. Outra passagem, outro motivo porque criamos ídolos em nossos corações, incredulidade. João 12, 37, 43. Mesmo depois, Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? 39. Por esta razão, eles não podiam crer, porque como disse Isaías no outro lugar,
cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se converta, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Outra coisa, credulidade. Muitas vezes vemos o que Deus faz, muitas vezes sentimos Deus agindo na nossa vida, no nosso coração, vemos milagres na vida de outras pessoas, vemos milagres nas nossas vidas. Todo dia acordamos e vemos a providência de Deus. Deus tem sido bom conosco todos os dias. Deus tem avisado a todo momento em sua palavra, por meio das suas pessoas, dos seus enviados. Se arrependa, afaste desse pecado, creia em Jesus Cristo, vivam a vida com propósito em agradar a Jesus. Mas mesmo assim, ainda somos incrédulos quanto a isso. Vemos, ouvimos, mas continuamos sendo cegos e surdos. Não queremos ouvir, na verdade, porque crer em Deus é renunciar aos ídolos. Crer em Jesus Cristo é abandonar a vida em pecado, a vida ímpia, a vida na ignorância e incredulidade. Mas por que não podemos ter ídolos e adorarmos a Deus também? Isso pode ser uma pergunta que alguns podem chegar a pensar. Por que eu não posso adorar a Deus e adorar outra coisa qualquer? Mas, em primeiro lugar, a Deus. Eu não estou rejeitando Deus. Eu vou continuar adorando a Deus, mas outras coisas eu também adorarei. Por que não? Deuteronômio 6, do 4 ao 5. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Só até aí. Ame o Senhor, teu Deus, de toda a tua alma, de toda a tua força. Ele exige que nós amemos a Ele com intensidade, de forma completa, com todas as nossas forças, com toda a nossa mente. Ele não quer dividir a nossa adoração. Ele quer ser adorado exclusivamente. Porque como podemos servir a dois senhores? Se agradarmos a um, estaremos desagradando a outros. Por isso ele exige exclusividade. Em Êxodo 20, versículo 3 ao 6. Não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, e castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Ele diz, não se prostem perante nenhuma imagem, não se prostem perante nenhum ídolo, não amem a Ele, não busquem a Ele. Deus não quer uma adoração dividida, onde Ele é o primeiro e todo o resto é coisa secundária. Ele quer uma adoração exclusiva, onde só Ele é adorado, onde só a Ele é prestado culto. Por que Ele fala isso? Ele vai falar na passagem, porque eu sou Deus zeloso. Ele é um Deus zeloso, Ele zela por nós. Ele não proíbe a gente de adorar outras coisas, porque Ele é um Deus ciumento. Tipo, Ele fica, não, só quero que me adore, como se Ele fosse um Deus egoísta. Não, é porque Ele conhece a gente, Ele nos criou.
Ele nos criou para que possamos adorar somente a Ele. O homem se torna aquilo que adora. O homem se torna aquilo que adora. Quanto mais você adorar alguma pessoa, algum objeto, alguma coisa inanimada, mais parecido com aquilo você vai se tornar. As pessoas adoraram nesses tempos ídolos pagãos em forma de animais e faziam coisas horríveis, sacrificavam seus filhos, queimavam eles no fogo para prestar honra a esses deuses. Ou seja, adorando animais, eles se comportavam pior do que animais. Mas se quisermos viver como Cristo, devemos adorar a Cristo. Porque nos tornamos aquilo que adoramos. Salmo 115. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem. Tornem-se como eles, aqueles que adoram tais ídolos. Tornem-se tolos, patéticos, frios, egoístas. Eles adoram um pedaço de pedra e eles vão ter um coração tão duro quanto essa pedra. Se quisermos parecer com Cristo, devemos buscar refletir sua imagem. Reflita a imagem de Jesus na sua vida. Muitas vezes utilizamos pessoas e objetos para suprir necessidades. Só Deus pode suprir. Gostaria de falar da mulher samaritana em João 4:13. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus estava no diálogo com a mulher samaritana, uma mulher que buscava saciar todos os seus desejos, todas as suas vontades num homem. Jesus falou: vá lá, chame seu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Ele falaste bem, porque já tiveste 5 maridos e o que vive agora não é seu marido. Ela teve 5 maridos e estava vivendo com mais um homem, porque ela buscava aquilo no homem que só Deus pode oferecer. Ela buscava no homem e sempre se frustrava. Tem uma história que eu estava lendo no livro e explica bem isso daí. A história de uma jovem chamada Jane. Jane era o tipo de garota que sempre estava namorando com alguém. Terminava e não durava muito tempo e ela arrumava outro. Eu acho que alguns de vocês devem conhecer muitas Janes, não é? Pessoas que sempre terminam e não conseguem ficar um tempo só e já vão buscar outra pessoa. Sempre dá errado. Por quê? Por que será que sempre dá errado? Por que esses namoros acabam tão rápido? Por que sempre tantas e tantas vezes? E Jane estava falando para o personagem no livro, com seus olhos cintilando, brilhando, falando do seu novo amor.
Ele é tão bom comigo. Ele é tão bom comigo. Ele é perfeito. Ele é minha vida. Ele é meu tudo. Parecia um salmista descrevendo Deus. E muitas garotas fazem isso. Não só garotas, garotos também. Tratam a pessoa amada como Deus. Esse é o problema. Esse é o maior problema. Porque buscamos no outro aquilo que só Deus pode suprir. Quando o relacionamento acaba, normalmente é por causa disso. Ela idolatra ele. Ela cria um ídolo, uma imagem. Ele é assim, perfeito, bom comigo. E a partir do momento que ele comete um erro pequeno, ele deixa de ser bom. Talvez ele grite, talvez ele tenha se estressado no dia. Todos nós somos falhos e pecadores, devemos entender. Todo mundo é pecador, todo mundo vai cometer erros. Mas a partir do momento que ela entende que ele projeta nele um Deus, ela não tolera que Deus erre. E a partir do momento que ele erra, o primeiro passo, o primeiro erro, o primeiro ponto, aí ela termina. E o que ela faz depois que ela termina? Se sente vazia. Seu coração está vazio, carente, sedento. E ela vai de novo, depois de ter uma lista de ex, terminando como se fossem os créditos de um filme. Ela busca mais outro para suprir essa necessidade. Dessa vez é ele. Dessa vez seus olhos brilham e cintilam novamente, porque encontrou seu amor. E mais uma vez, ela vai se decepcionar. Quando buscamos a pessoa, um Deus, nos frustramos. Quando buscamos perfeição de quem é imperfeito, vamos sofrer. Toda situação, toda vez que colocamos algo ou alguém no lugar de Deus, só haverá dor, tristeza e destruição. Não pode haver paz, pode haver amor, quando a pessoa amada não é somente amada, mas idolatrada. Devemos nos arrepender e derrubar os altares que estão nos nossos corações. Quantos ídolos tem nos nossos corações? Quando eu estudava esse sermão, eu encontrei muitos erros em mim mesmo, no meu coração. Quantos ídolos, quanto pecado. Às vezes coisas que parecem tão simples e tão normal. Coisas do dia a dia, tipo chegar em casa, ficar no celular, no Instagram, vendo os vídeos, mexendo, até da hora de dormir, e acabar esquecendo de ler a Bíblia. Vendo que estava colocando coisas acima de Deus. Muitas vezes quando Deus diz, não faça isso, eu vou lá e faço. Desobediência. E quando Deus diz, faça isso, eu vou lá e não faço. Desobediência. Porque eu tenho medo. E por que eu tenho medo? Porque eu tenho ignorância e incredulidade. E isso habita no coração de todo ser humano. Ignorância e incredulidade. E é por isso que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Porque sempre buscamos mais fácil. Sempre buscamos aquilo que está mais perto. Sempre buscamos o prazer mais imediato. O prazer que está a um clique é muito fácil. Mas imagine o prazer de chegar, tentar, ler a palavra. O prazer de se ajoelhar e orar. O prazer de vir à igreja, sair do seu conforto de casa. Muitas vezes não queremos abdicar desse prazer. Muitas vezes colocamos nossa vontade em primeiro lugar. Essa é a raiz da idolatria. A raiz da idolatria é porque colocamos acima da vontade de Deus a nossa vontade. Lembram do Jardim do Éden? O primeiro pecado? Qual foi o primeiro pecado? Foi comer uma fruta? Não.
primeiro pecado foi desobedecer à vontade de Deus, fazer a sua própria vontade. Adão seguiu seu coração, caiu. Veja a nossa sociedade, a filosofia da autoestima. Siga seu coração, se ame, se priorize, se coloque em primeiro lugar. Você é tudo, você é incrível. Se coloque em primeiro lugar. Você é tudo. Essa é a filosofia que circula em todo canto hoje em dia na nossa sociedade. Dizemos para a pessoa, se valorize. Se orgulhe de você mesmo. Se coloque em primeiro lugar. Se ame mais. Preste atenção. E se amar mais fosse algo tão importante, Jesus tinha ensinado. Mas Jesus não ensinou. Ele ensinou, ame em primeiro lugar o seu Deus e em segundo lugar o seu próximo. Sobrar espaço, a gente se ama. Paulo, quando fala do amor próprio, ele fala, eu não tenho consideração de mim nem muito alta, nem muito baixa. Equilibrada. Não é algo que a gente deve se apegar. As pessoas acham que é algo que devemos colocar em prioridade na nossa vida. Como eu vou amar o meu próximo se eu não me amo? Porque Jesus diz que devemos amar ao nosso próximo como a si mesmo. E alguns perguntam, como eu vou amar o meu próximo se eu não me amo? Tá bom, então obedeça a outra passagem. Ame o seu próximo como Jesus amou. Aí sim, você não tem desculpa. Porque quando Jesus fala que devemos amar nosso próximo como a si mesmo, ele já pressupõe que a gente já se ama. Por acaso, nós já nos amamos até demais. É por isso que estamos nessa condição de pecadores. Será que Adão não se amou até demais? Não se colocou a sua vontade em primeiro lugar? Não colocou seus desejos em primeiro lugar, acima da vontade de Deus? Se amou demais. O problema não é que nos amamos pouco, é que nos amamos muito. O problema é que amamos pouco a Deus. O problema é que amamos pouco ao próximo. Por isso que estamos parados, confortáveis no nosso canto. Deus vai lá e fala a você, jovem, olha os campos brancos já estão. Levante-se, vamos trabalhar. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Peça ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Cadê os jovens que não vão trabalhar na seara? Cadê os jovens que não se levantam para evangelizar? Cadê os jovens que não querem compromisso com Deus? A obra do Senhor não para. Tem trabalho para todo mundo. Mas Ele exige que você renuncie o seu conforto. Que você coloque Ele em primeiro lugar. Será que eu e os meninos que foram para a Cristolândia não renunciamos nosso conforto? Nosso conforto de estar em casa, nossa família, tranquilo. Mas não, nós sabemos que o chamado de Deus é muito maior que isso. Nós sabemos que a obra de Deus é muito maior que nossa vida. O reino de Deus é muito maior que qualquer coisa. Sabemos que essa vida é passageira e devemos gastá-la, todo o nosso fôlego para Deus. O missionário uma vez disse, apenas uma vida, logo passará. Apenas o que foi feito para Cristo durará. Temos apenas uma vida, irmãos. Apenas uma vida passageira. Podemos morrer hoje. Sabemos. A vida é breve. O que você tem feito por Cristo? A vida que você está vivendo vale um Cristo crucificado? Cristo não morreu numa cruz para que pudéssemos ir para shows gospel, para que pudéssemos brincar de ser crentes. Ele morreu numa cruz para separar um povo para si, para salvar um povo, para remir um povo.
e faça suas boas obras nessa terra. Não estamos fazendo o nosso chamado, quem irá fazer? Deus chama você, irmão, a fazer a obra dele. Que seja para pregar, pregue. Que seja para louvar, louve. Que seja para evangelizar, evangelize. Que seja para ficar na mídia ajudando a pregação, venha para a mídia, para o ministério infantil. Trabalhe, busque trabalhar, busque servir ao reino. Uma das maiores formas de combater a idolatria é servindo, buscando serviço. Já ouviram aquela frase, mente ocupada, mente vazia é oficina do diabo? Entende? Imagine uma mente ocupada com a palavra de Deus, uma mente ocupada com a obra de Deus. O diabo não tem vez, ele não nos tenta. Se ele tentar, ele que cai. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quanto ao pecado, imoralidade sexual, paixões pecaminosas, a Bíblia não ordena resistir, mas ordena fugir. Fujam de toda aparência do mal. Fujam das paixões da mocidade. Fujam de toda imoralidade sexual. Fugindo do pecado, fugindo dos nossos desejos, das nossas vontades, resistimos ao diabo, resistimos aos falsos deuses e verdadeiramente adoramos o único que é digno de toda a honra e toda a glória. Quantas vezes você não se comprometeu a mudar e depois de sair de algum culto, realmente essa verdade, gostei dessa palavra, vou mudar, vou fazer isso quando chegar em casa. Planeja metas, objetivos. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Às vezes não cumpre. Eu vou parar de mexer mais no celular. Vou começar a me dedicar mais à leitura da palavra. E não cumpre. Eu vou mais ir para a igreja, estar em comunhão com meus irmãos. E não cumpre. Porque não depende da nossa vontade. Porque nossa vontade está escravizada. Nosso arbítrio, escravo, ele não é livre. Ele é escravo do pecado. Paulo fala, o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Nós nunca fazemos aquilo que planejamos, aquilo que queremos, porque nossa vontade está escrava ao pecado. E o pecado é bem mais forte que nossa carne. Ele domina sobre nós. Como vencer o pecado? Vivam no Espírito e jamais satisfarão a concupiscência da carne. Vivam no Espírito e vocês conseguirão cumprir suas metas. E orar mais, estudar mais, conhecer mais esse Deus desconhecido. E para muitos tem sido desconhecido, não é? Quando Paulo estava lá discutindo, ele discutia com os estoicos, com os epicureus. Quem eram esses? Eram filósofos. O grupo dos estoicos eram filósofos que eram insensíveis. Acreditavam que a razão estava acima de tudo. Os epicureus, pelo contrário, eles levavam muito pela emoção. Muito emotivos eles eram. E eram hedonistas. Colocavam prazer acima de todas as coisas. Diziam, o prazer é o nosso maior objetivo. Paulo discutia com eles. A passagem vai falar, e eles chegaram e falaram, você está falando de alguns deuses estrangeiros? Quem são esses deuses? Por que eles acreditavam que Paulo estava falando de deuses estrangeiros? Paulo estava falando de Cristo e da ressurreição. Eles acreditavam que eram dois deuses diferentes. Que Jesus era um Deus e que a ressurreição era outro Deus. Porque no grego a ressurreição é a palavra anastasis. Parece um nome próprio. Aí eles consideravam que
que Paulo estava pregando sobre 2 novos deuses. Por isso que ele vai falar na passagem. Ele estava pregando a respeito de Jesus, da ressurreição. Os atenienses, é interessante quando fala no versículo 21. Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outras coisas, senão falar e ouvir as últimas novidades. Ou seja, era um povo fofoqueiro. Um povo que gostava de falar e ouvir as últimas novidades. Aquele povo que ama uma fofoca, que ama saber das notícias, que a primeira coisa que faz quando acorda é: vamos ver o que aconteceu nesse dia, quando eu estava dormindo. Era um povo que gostava de discutir, de ouvir novas coisas. Ele disse: queremos ouvir você. E Paulo não perdeu essa oportunidade. Primeira oportunidade que tivermos de pregar a palavra, devemos pregar. Paulo vai dizer a Timóteo: esteja preparado em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra, exorte, repreenda, corrija. Devemos estar pronto. Paulo não perdeu essa oportunidade. Foi lá e pregou. Atenienses, sempre muito respeitoso Paulo era. Ele não chegou derrubando os ídolos do povo. Ele não chegou empurrando e dizendo: bando de idólatras, vocês estão errados, abandona esses deuses. Não. Ele chegou com educação. Atenienses, vejo que vocês são muito religiosos. Estava observando aqui alguns altares que vocês têm. Encontrei um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, esse Deus que vocês adoram sem conhecer é quem vos anuncio. Pegou a oportunidade, O povo adorava um Deus que não conhecia. Paulo foi lá e viu e disse: vou falar sobre isso. Vou falar sobre essa passagem, esse Deus, a partir desse ponto. E eles vão me ouvir, porque eles eram curiosos. Eu conheço o Deus desconhecido. A multidão iria vir. Eles discutiam e ele falou: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Isso já quebrava a idolatria deles. Eles acreditavam que existia vários deuses. Mas ele fala: o Deus desconhecido, ele criou os céus, a terra e tudo o que nele há. Não existem outros deuses. Deus não divide sua glória com ninguém. Deus é exclusividade. Ele é único e soberano. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não está contido aqui nessas paredes de igreja. Ao mesmo tempo, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele habita em um santuário feito por ele próprio, nosso corpo. A Bíblia fala que nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Ele não é servido por mão de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Deus é tudo sem nós. Nós que não somos nada sem Ele. É nós que necessitamos dEle. Nós que somos dependentes, nós que somos carentes. Ele é suficiente. Ele sozinho é suficiente. Não necessita de algo. Ele não necessita da nossa adoração. Ele não necessita do nosso louvor. Ele não necessita de nós aqui. Mas por amor, Ele nos chamou para sermos seu povo e o adorarmos na beleza da sua santidade. Tivemos o privilégio de ser chamados. Aquele que de antemão vos conheceu, vos predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. E aos que predestinou, a este também chamou, a este também justificou e a este também glorificou. Ele nos chama, Ele nos justifica, Ele nos salva. Ele que faz toda a boa obra, porque aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança. Não confiamos em nós mesmos, não confiamos nos nossos ídolos. São mudos, não veem, não falam, não servem para nada, apenas para ser lançado fora em um fogo. O nosso Deus
não está morto. O nosso Deus está vivo. Ele vive e reina para todo sempre. E Ele há de voltar. Breve, Jesus retornará para levar seu povo a salvo. Estava falando isso ontem com os meninos. Lá na Assembleia falaram, está tendo o tema geração do arrebatamento. Preste atenção. Todos nós somos geração do arrebatamento. Não só o povo dessa geração, os da geração passada, os da geração futura, todos os crentes em Cristo Jesus. Porque com o ouvir o soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. E todos os que estão vivos e os que foram ressuscitados serão elevados ao alto, a Deus nas alturas. Todos nós somos a geração do arrebatamento. Todos nós veremos Jesus em glória. Todos nós veremos nosso bendito Senhor. Deus, de um só, Ele fez todos os povos para que povoassem a terra, tendo determinados tempos estabelecidos e os lugares exatos de que deveriam habitar. Preste atenção. O lugar que você nasceu, o lugar que você vive hoje, está determinado por Deus. Não é por acaso. Não foi algo do acaso. Não existe acaso onde um Deus soberano governa. Tudo está determinado. Tudo tem algum propósito. Deus tem um propósito na vida de cada um daqui. Ele tem um propósito na minha vida. Ele tem um propósito na sua vida. Se Ele te trouxe aqui hoje, é porque você deveria estar aqui. Ele tem um propósito de te tornar parecido mais com Jesus Cristo. Você está aqui para que essa palavra penetre seu coração, para que essa palavra lhe constranja a mudar, para que essa palavra lhe faça lhe examinar se seu coração está com algum ídolo. Deus fez isso para que os homens o buscassem, talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Paulo era muito inteligente. Ele usava a literatura dos gregos para mostrar que os gregos estavam errados. Eles usavam o que os poetas deles diziam para mostrar, tá vendo? Ó, os seus sábios falavam isso. Preste atenção. Nele vivemos, nos movemos e existimos. O nosso Criador, não devemos pensar que Ele é semelhante a uma imagem de escultura, ou de ouro, ou de prata, ou de bronze, ou de ferro. Se Ele nos criou, Ele é superior a nós, não inferior. Ele é superior a nós. Nós somos descendência dEle. Não devemos pensar que a divindade é semelhança a alguma escultura. Não tem como representar um Deus por meio de nenhuma escultura, porque Deus é Espírito. Não se representa Espírito. Não se tem como apalpar o Espírito, porque Deus é Espírito. Também não tem como representar Jesus Cristo, mesmo Ele tendo encarnado como homem, porque Ele não é mais como o homem que Ele veio à terra, humilhado, servo sofredor. Ele agora é Cristo exaltado, está no trono de glória. Teus olhos são como chama, teus pés como os bronze reluzentes, e suas vestes são tão brancas quanto a neve. Ele é totalmente diferente agora, e Ele virá montado em seus cavalos, com todos os seus anjos, para trazer salvação ao povo de Deus e condenação àqueles que preferiram adorar ídolos ao invés dele. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, a ignorância de não adorarmos a Ele. Mas agora, Ele ordena a todos os lugares, que se arrependam. Ele ordena a todos que se arrependam, porque Ele estabeleceu um dia e um lugar, uma hora, em que há de julgar o mundo. E Ele designou um homem para fazer isso. Quem é esse homem? Jesus Cristo.
Ele provou que esse homem é digno de julgar o mundo, o ressuscitando dentre os mortos. Ele, nosso Senhor Jesus, foi ressuscitado porque Ele há de nos julgar, Ele há de nos salvar. Ele foi provado e comprovado por Deus que Ele é digno de salvação. Ele é digno de nos salvar, de ser nosso Redentor, nosso Salvador, nosso Senhor. Ele é o único que devemos adorar. Não a nossos ídolos, não a nossas imagens, não aquilo que gostamos, mesmo por mais prazeroso que seja. Não adianta colocar algo no lugar de Deus, porque senão nos tornaremos semelhante àquilo que adoramos. Tornamos duros, insensíveis, cada vez mais pecadores. Por isso, irmãos, examine seu coração. Examinem. Sabe, uma dica para saber se você está na idolatria? Ao que você dedica mais tempo e o que você tem mais prazer? É as coisas que estão na sua vontade, na vontade de Deus? Será que a sua vontade está acima da vontade de Deus? Preste atenção, examine-se hoje. E hoje ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia da salvação. Não deixem para amanhã. Amém? Amém, igreja. Essa é a mensagem que eu deixo. Espero que todos tenham prestado atenção. Espero que tenha falado no coração de vocês. Espero que o Espírito Santo